Shalom Donai! Salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com o último capítulo da saga romana. Para você que acompanhou desde o início, para você que chegou no meio do caminho, você que acabou de chegar. Então a história toda de Roma sendo finalizada, para você que sempre teve a curiosidade de saber a história de Roma completa, que você nunca encontrou aí nos documentários, não falava de todo mundo. Então aqui finalizando um trabalho de mais de 1 ano e meio de pesquisa, muito estudo, e trazendo esse conteúdo para vocês com uma história de todos os imperadores romanos, os usurpadores, todas as tramas, as traições, as guerras civis, todas as coisas que aconteceram em Roma. É muito conteúdo, então é um trabalho que, enfim, a gente ficou aí juntos por um bom tempo fazendo esse bate-papo, essa pesquisa e aprendendo juntos sobre Roma. Então hoje eu finalizo com Rômulo Augusto, o último imperador romano, e também pode ter sido penúltimo, né? Já que tem o Júlio Nepos que ficou até 480, mas enfim, coisas que são debatidas, como também a própria queda de Roma. Mas antes de eu começar essa história, não esqueça de dar um tapote nesse like e compartilhe com a galera, que ajuda demais a divulgar o canal. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Aqui eu trago conteúdo de história antiga, tem várias civilizações do mundo antigo, ocidental e oriental. É só vocês darem uma vasculhada aí na playlist que vocês vão encontrar muitos conteúdos interessantes. Tem muitas sugestões que os inscritos têm mandado para mim nos comentários, nos vídeos especiais das metas de inscritos que eu trago. A cada meta de inscrito eu trago aí um vídeo para vocês. A nossa próxima meta agora é de 925 inscritos, então se inscrevam aí que me incentiva muito a estar trazendo esse conteúdo para vocês. Beleza? Aí também me sigam no Instagram, @zelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal, ficarem acompanhando as enquetes, participarem das enquetes aqui dos vídeos, e também meu quadro Curta com o Zelota, onde eu trago um conteúdo extra para vocês aqui, extra vídeo. Então já o primeiro que eu lancei agora nessa semana, do do reino Ptolomaico, eu já trouxe aí um material extra que não está no vídeo do YouTube. Então o pessoal do Instagram vai ter que vir pra cá para assistir tudo e não ver um resuminho lá, né? Então o negócio é juntar todo mundo aqui no canal. E pessoal que está no canal também para lá, para assistir esse conteúdo extra, né? Então é como se fosse um DVD, você assiste o filme, tem aí as cenas pós-crédito, você tem aí os conteúdos extras aqui do canal. Mas vamos lá começar, acho que eu já falei tudo, no final a gente aí conversa um pouco mais. Rômulo Augusto, que governou de 31 de outubro de 475 até o dia 4 de setembro de 476, que é considerada a data oficial da queda do Império Romano. Porém, essa queda do Império, para quem tem assistido aqui a saga romana, sabe que é um processo que vem acontecendo já desde o século III, né? Estamos aqui já, passamos da metade do século V. Bom, então Flávio Rômulo Augusto, que nasceu em 461 em local desconhecido. Eu suponho que ele tenha nascido na Península Itálica, né? Já que o pai dele, Flávio Oreste, ele que veio da Panônia, foi para a Itália, onde viveu uma parte boa da sua vida, fugiu lá da Panônia, que tem uns detalhes que eu vou falar aqui também, claro, e acabou casando-se com uma mulher romana, e ele conseguiu a cidadania romana. E teve um filho, né, que era o Rômulo Augusto, nascido possivelmente aí na Península Itálica. Por isso que eu suponho que tenha sido na Península Itálica. Então Flávio Orestes, seu pai, que era um general bárbaro, nascido na Panônia, ele viveu ali durante a sua juventude, na época em que a Panônia estava dominada pelos hunos, né, da época de Átila. E ele chegou a ocupar um cargo como secretário na corte do Átila. Depois que as coisas começaram a dar errado para os hunos, ele consegue sair da Panônia e vai até a Itália, a Península Itálica, onde ele vai dar sequência à sua vida e aí vai casar e tal, e ter o seu filho, o Rômulo Augusto. Então o Orestes, ele acaba ganhando o cargo de novo mestre do exército romano após a saída pela esquerda ali do Gudobaldo, que era o sobrinho do Ricímero,
que quando teve aquela confusão na questão do Glicério e tal, e chega ali o Júlio Nepos, ele simplesmente foi para Gália para resolver um problema e não voltou mais, que foi justamente ele foi brigar ali para se tornar o rei dos Burgúndios, já que ele era filho do anterior, do seu antecessor, era seu pai, né, o antigo rei de Burgúndio, e seu irmão também, ambos foram assassinados, e ele acabou brigando ali para se tornar o rei dos Burgúndios, que ele tinha direito, né, por ser ali a questão de herança hereditária, e acabou se ficando como rei dos Burgúndios. Então ficou vago o cargo, né, de mestre do exército romano, e foi dado a Flávio Orestes, né, esse título pelo imperador Júlio Nepos. E como eu contei no vídeo passado, para quem não assistiu o vídeo do Júlio Nepos, dá uma olhada lá, deixar o card aqui, para você saber mais detalhes, para poder entender um pouco melhor essa história aqui. Estou só fazendo um resumo. Então, como o Júlio Nepos, o nome Nepos, como eu me expliquei no vídeo passado, vem do latim, que significa sobrinho ou parente, que vai se tornar esse termo que a gente conhece muito hoje em dia, nepotismo, vem ainda do latim nepos. Ele vem com a indicação do antigo imperador do Oriente, Leão I, e tendo ali a confirmação do Zenão I, que era agora o atual imperador do Império do Oriente. E ele se torna imperador, mas e claro que ele vai ter aquela oposição do Senado romano, que não gostava de nada que vinha de Constantinopla. Eles não queriam ter nenhum tipo de controle vindo do Império do Oriente. E aí o Júlio Nepos acaba não tendo esse apoio político. E a escolha do Orestes acabou sendo um grande erro, o maior erro do Júlio Nepos, pelo fato do Orestes ser um bárbaro, controlar um exército romano que era formado por bárbaros mercenários, e aí o cara tinha um exército nas mãos, e acabou fazendo com que ele derrubasse o Júlio Nepos. Então depois o Júlio Nepos, que acabou fugindo para a Dalmácia, né, para não morrer, acabou ficando por lá, e até o ano de 480. Então Júlio Nepos ele teve que fugir também por conta de que ele não tinha mais o apoio, ele não pôde contar com o apoio do Zenão I lá do lado do Oriente, já que ele estava passando por uma situação que ele também foi deposto do cargo. Houve uma usurpação, né, por parte ali do Basílisco, que era irmão da Verina, que era a antiga imperatriz do Oriente, a esposa do falecido Leão I. Eu contei toda essa história lá no vídeo passado aqui da nossa saga romana, vou deixar o card aqui em cima para você também assistir e entender todos esses detalhes aqui. Então Leão I não pôde fazer nada para evitar a queda do Júlio Nepos. Então o que aconteceu foi que, depois de depor Júlio Nepos, o Orestes, ele, ao invés de fazer como o Ricímero fez, ou Gudobaldo fez, mas mais o Ricímero, que ficou anos escolhendo imperadores, colocando e tirando imperadores, ele acabou optando por colocar o seu próprio filho, que acabou sendo aceito pelo Senado no dia 31 de outubro de 475, já que o rapaz tinha origem, tinha cidadania romana, era italiano, enfim, e não era do Oriente. Então era melhor alguém mais bárbaro do que alguém do Oriente. Então tamanha era o sentimento que os romanos tinham pelos bizantinos, né? Eles detestavam os bizantinos, gostavam mais dos bárbaros do que dos bizantinos, né? Só ver o orgulho que os caras tinham naquela, mesmo com Roma já em frangalhos, né? E aí o Rômulo Augusto, ele tinha apenas 15 anos de idade quando ele se torna imperador. E ele ganha esse título o título de Augusto, mas vão chamá-lo de Augustulus, que seria Pequeno Augusto ou Augustinho, já que ele era muito novo, né? Tinha apenas 15 anos. Essa idade em Roma era a idade em que o rapaz entrava na sua vida adulta, né? E o Júlio Nepos, ele, como eu mencionei, fugiu para a Dalmácia, onde vai ficar até 480, quer dizer, ele continuaria teoricamente como imperador romano até ser assassinado após uma conspiração que teve a participação do Glicério, que estava lá como bispo, que havia sido deposto pelo Júlio Nepos, e o Júlio Nepos preferiu não executar o Glicério e acabou mais na frente sendo assassinado pelo Glicério e esses outros conspiradores lá na Dalmácia.
E aí aconteceu que o Senado, né, como já disse, aprovou e tal, e preferia aí se livrar dessa influência de Constantinopla do que evitar um ataque bárbaro. E aí o Império de Augusto, ele, enfim, assumiu o império que era resumido apenas territorialmente a Itália, algumas pequenas províncias na Gália, né, algumas pequenas cidades na Gália e também na Lídia. Então era um território muito pequeno em comparação com o que já foi o Império Romano. Bom, então a arrecadação de tributos era muito baixa e, consequentemente, ele tinha uma pequena base tributária e faltava dinheiro para pagar o exército, já que um exército que era formado por bárbaros. Então eles eram mercenários, eles só estavam servindo a Roma por questão daqueles acordos que foram feitos de assentamento de terras, onde os bárbaros ficaram em terras que pertenciam ao território romano e que eles também iriam servir ao exército romano. Mas eles eram pagos, eles estavam ali pelo dinheiro, não por ter alguma questão de honra por Roma. Enfim, então era tudo que faltava, na verdade era tudo que era necessário para se dar início a uma revolta, que é o que vai acontecer. Então foi feita uma coalizão entre dois povos bárbaros, que eram os Érulos e os Essírios. Eu não sei se pronuncia dessa forma, mas enfim, os Essírios, que também eram tribos germânicas, e eles vão ser liderados pelo Odoacro, que era um líder militar dos Érulos. Então eles vão formar esse exército conjunto para invadir a Península Itálica. Mas antes eles exigiram ali um pagamento, já que eles não estavam recebendo. Então, se você não pode pagar em dinheiro, pague em terras. Então eles pediram ali 1/3 do território da Itália. E é claro que Orestes negou esse pedido, não aceitou. Ele contava ali com o apoio do Senado romano e disse que iria resistir, não iria dar terra romana nenhuma, somente a Península Itálica, que era o principal ali do Império Romano. E aí no dia 28 de agosto de 476, o Orestes ele foi capturado pelos bárbaros, pelos Éurulos, né? E acaba sendo executado próximo de Piacenza, na cidade lá na Itália. E com isso fica mais difícil a situação de Roma. Então aquele exército formado pelos Éurulos e os Éciros, eles acabam invadindo Ravenna, que era a capital do Império Romano naquele momento, né, que já vinha desde a época de Honório sendo em Ravenna. E aí eles chegam lá e encontram uma pequena resistência do que tinha sobrado do exército romano e conseguem derrotar facilmente esse exército. Já não tinha mais um general, não tinha mais romanos genuínos no exército, enfim, foi tranquilo. Então, no dia 2 de setembro, Ravenna havia sido tomada, né, no dia 2 de setembro de 476. E aí, 2 dias depois, o Odoacro, ele manda Rômulo abdicar do trono. E aí o que acontece? Ele iria executar o rapaz, né? Só que aí quando ele viu o rapaz pessoalmente, ele viu que o menino era bem afeiçoado e tal, achou um menino bonito. Então ele achou que ele não resolveu poupá-lo, né? O menino é muito bonito para morrer. Então ele mandou exilar o Rômulo e ele foi para uma cidade que hoje é a cidade de Nápoles, na Itália, onde ele iria lá viver em uma vila que pertenceu a um riquíssimo aristocrata romano, que eu já falei sobre ele aqui em algum momento da nossa saga romana, ou nos vídeos especiais que eu falei sobre alguma dessas províncias romanas que foram conquistadas, que foi o Lucius Licinius Lucullus, que era conhecido como Lúculo, que foi esse grande aristocrata no século I a.C., ele fez parte do Senado romano, também participava das incursões militares, e ele era dono dessa vila onde o Rômulo Augusto vai ficar vivendo. E também Rômulo recebeu uma pensão, vai passar a receber uma pensão anual de 6.000 moedas de ouro. Então ele ficou de boa, né? Ficou bem ali, né? Então ele vai ficar ali em um belíssimo castelo e vai ficar recebendo essa pensão
anual, né? E aí o Odoacro, né, o rei da Itália, ele resolve também não colocar nenhum fantoche. Então ele resolve se auto-intitular o rei da Itália. Então ele acaba quebrando essa tradição dos fantoches e tal, e acaba também com a sequência o Império Romano. E ele vai ter o apoio do Senado. O Senado não tinha o que fazer, né? Preferia os bárbaros do que os bizantinos. E aí foi o que ele fez. Ele já como o rei da Itália, ele tem que se resolver já com ali o imperador do Oriente, né? Que era o Zenão I. Nesse momento o Zenon já estava de volta ao trono, já tinha resolvido ali suas questões com Basílio, né? Deve ter o executado ou o exilado, como eu falei no vídeo passado. E aí essa comitiva foi até Constantinopla para se encontrar com o Zenão I, entregar as insígnias do imperador romano, levou o cetro, o diadema, né, a tiara do imperador do Ocidente para o imperador do Oriente, Zenão. Então o Senado, ao encontrar com Zenão, entregou a seguinte mensagem para ele, né? A majestade de um monarca único é suficiente para proteger ao mesmo tempo o mundo. Então eles reconheciam que Zenão, que seria o imperador de todo o império agora, não precisaria mais de um imperador romano do Ocidente, só o do Oriente já bastava. E aí Zenão ele aceitou as insígnias, pegou o cetro, pegou a tiara, mas ele não deixou de dar uma alfinetada nos romanos, né? Ele disse o seguinte, que os romanos do Ocidente tinham recebido 2 homens enviados pelo Império do Oriente, expulsando um e matando ao outro. No caso foi o Antêmio. Então ele não perdeu a oportunidade de reprimir os senadores romanos. E aí o Odoacro ele tentou manter ali uma boa relação com o Império do Oriente. Ele tinha que se manter de boa ali para não ter confusões com Constantinopla. E ele ficaria na seguinte situação, de rei cliente do Império do Oriente. Então mesmo ele sendo agora o novo rei da Itália, ele estaria subjugado ao Império do Oriente, no caso ao Zenão I. Então Zenão, ele havia feito um pedido, né, que foi negado. O que Zenão havia pedido foi o seguinte, o retorno do Júlio Nepos ao Império Romano, e que ele não reconheceu o Rômulo Augusto como imperador, ele considerava o Rômulo Augusto como um usurpador, e que o legítimo imperador romano seria o Júlio Nepos. Mas é claro que os romanos não aceitaram. Odoacro ele ignorou esse pedido e teve o apoio do Senado, que se comprometeu a ajudá-lo a governar Roma, já que agora ele era o novo rei de Roma, né? Voltamos à monarquia, apesar de que era uma monarquia agora bárbara. Bom, então o que aconteceu depois com Rômulo Augusto? Ele ainda recebia pensão, se data até 507, do rei agora, que era o Teodorico o Grande, lá em Roma, que havia se tornado o novo rei da Itália após derrotar o Odoacro, e ele acabou fundando o reino ostrogodo na Itália. E esse reino duraria até a reconquista da Itália, que será feita pelas mãos do imperador bizantino, o Justiniano I, no ano de 554 d.C. Então teremos ali o Império do Oriente reconquistando o Ocidente. E a ironia da história seria o Rômulo Augusto como o último imperador romano, tendo aí o nome do primeiro rei de Roma, o fundador de Roma, que foi o Rômulo, né, da lenda que eu conto desde o início, ali no primeiro vídeo do Rômulo e Remo, que se tornou ali que era o fundador de Roma, e o nome de Augusto, que foi o título do primeiro imperador, Otávio Augusto. Então essa teria sido aí uma ironia. Bom, é possível aí com relação ao Rômulo que ele tenha vivido até o ano de 507, que foi o ano que ele recebeu pela última vez a pensão.
então não existe registro de quando ele morreu, mas acredita-se que tenha sido aí nesse ano de 507. Bom, enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Foi um grande prazer trazer esse trabalho, essa pesquisa para vocês. Foram mais de 100 vídeos aqui falando sobre Roma, desde a fundação, passando aí todo o império, contando a história de todos os imperadores, até chegarmos aqui nesse ponto. Bom, então, como a gente pôde aí perceber, né, a questão da queda de Roma não se data apenas como um dia, né, em uma data. Essa data se torna apenas simbólica, né, no dia 4 de setembro, como uma queda de Roma, com a deposição do Rômulo Augusto, mas era um processo que já vem vindo há muito tempo. Ainda tivemos desde o século III, como mencionei anteriormente, ainda tivemos ali um período, de certo ponto, de reestruturação com a tetrarquia e depois com o Constantino. A divisão do império talvez tenha sido uma boa alternativa para melhor administrar o império, mas com tantas usurpações, com tantos problemas, ficou praticamente impossível administrar um império tão grande, sendo atacado ali pelos bárbaros, tanto do lado do Ocidente como do lado do Oriente. Mas enfim, é uma temática longa. Bom, eu tenho vontade de fazer aí com vocês uma live no Instagram na próxima semana, talvez ali na segunda-feira às 20 horas, às 20 e 30, estarei fazendo uma live aí, quem quiser aparecer por lá pra gente conversar a respeito da saga romana. E gostaria de aproveitar esse finalzinho do vídeo para agradecer a todos que acompanharam aqui todos os vídeos, que estão desde o começo da saga romana, o pessoal que chegou depois. Enfim, para quem tem acompanhado aqui todos os vídeos, tem assistido os vídeos até o final. Então, muito obrigado a vocês que têm se inscrito no canal, que têm dado apoio nessa pesquisa, nesse projeto. Está trazendo aqui toda essa história de Roma para vocês. E claro que o canal não acaba, o canal continua, porque no sábado eu trago para vocês a continuação do reino Ptolomaico. Então, no sábado não, na quarta-feira. Quarta-feira tem o reino Ptolomaico. Eu vou trazer aí a segunda parte do reino Ptolomaico, falando aí dos primeiros reis Ptolomeus. E também no sábado eu vou continuar com o lado do Oriente. Contaremos com o Império Bizantino, e podemos finalmente oficializar como Império Bizantino, já que é intitulado como Império Bizantino após a queda do Império Romano. Então, a partir de 476, estão tendo aí o Zenão I como o primeiro imperador bizantino oficial. Apesar que existem outros imperadores que foram considerados como os primeiros imperadores do Oriente, como o próprio Constantino é considerado o primeiro imperador do Oriente, o Teodósio, enfim, todos os outros nomes que eu já falei aqui dentro da saga romana, nesse período que eu fiquei trazendo aqui os dois lados do Império, falando do Ocidente e do Oriente para vocês. Bom, então foi mais uma vez um prazer, um abraço. Então quem quiser bater um papo comigo aí no Instagram, segue lá, @ozelota, que eu estarei lá online na segunda-feira às 20 horas e a gente vai bater um papo por lá, beleza? Então aguardo por vocês por lá. Não posso fazer, infelizmente, aqui no YouTube uma live com vocês, porque ainda não tenho inscritos suficientes, né? Talvez se eu chegar a 1000 eu consiga. Então peço para vocês que se inscrevam aí, para que a gente possa fazer esses papos. E continue mandando aí as sugestões aí no canal, para que eu traga outros temas para vocês. Eu tenho uma lista aqui com várias civilizações. Então um abraço, Zelota, valeu pessoal, foi um prazer enorme, falou, até quarta-feira. Falou pessoal.